Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 907. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 27 minutos da quinta-feira, 7 de agosto de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor, Tanguy, o Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado e tarifado. Bastante tarifado, o professor Bagdadi fora da lista de sessões. E Daniel Souza, que é esse que vos fala, ao longo dos próximos minutos vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais das últimas horas. Como vai, professor Bagdadi? Vamos a isso? Daniel Souza, é um prazer estar aqui mais uma vez, para esse bate-papo 907. Vamos lá para mais esse episódio, cheio de coisa para a gente falar aqui, cheio de tretas, pululando, Daniel, na política internacional e na economia mundial. Deixo aqui as boas-vindas a todo mundo que está com a gente nessa live do YouTube, de onde sai a gravação, que vai lá para o podcast. Super boas-vindas a todo mundo que nos acompanha. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Daniel, como primeiro tema, eu queria abordar o Oriente Médio. Eu falei sobre isso aqui nos últimos episódios, que havia uma séria desconfiança de que Israel poderia querer não diminuir a sua atuação em Gaza, mas, pelo contrário, ampliar a sua atuação em Gaza. A gente começou a ter principalmente rumores com relação a isso na última segunda-feira, Então, no episódio da segunda-feira, eu cheguei a falar sobre isso, que a imprensa israelense, inclusive, estava dando como, um certo, que o Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, já tinha decidido que o objetivo era ampliar a presença em Gaza e não diminuí-la. Importante lembrar que a gente já tem uma série de negociações que estão em curso, os Estados Unidos já disseram que estão engajados aí em conseguir um cessar-fogo e tal, mas aparentemente Netanyahu está muito convencido de que não pode recuar. Não nos enganemos, mais uma vez, o objetivo de Netanyahu não é com a guerra em si, o objetivo de Netanyahu é com a sua própria sobrevivência. A base parlamentar dele está minguando, ele nesse momento tem o mínimo necessário para conseguir a maioria no Knesset, que é o parlamento, que são 61 parlamentares de 120. Ele está muito pressionado e ele sabe que qualquer passo que ele dê para recuar dessa guerra, a base dele se esfacela, provavelmente ele cai do poder, talvez em algumas semanas, possivelmente alguns poucos meses. Ele não consegue permanecer no poder e por isso pode conduzi-lo à prisão. É literal, assim. Ele pode ser preso como primeiro-ministro, mas é muito difícil. Ele caindo do cargo, deixando de ser primeiro-ministro, a chance dele ser preso é muito maior. Hoje, portanto, isso deixou de ser uma especulação. Benjamin Netanyahu falou para a Fox News que Israel pretende assumir o controle militar completo da faixa de Gaza. Ele não disse que quer governar Gaza, mas que ele pretende estabelecer um perímetro de segurança, sem dar qualquer detalhe, tá? Estabelecer um perímetro de segurança e que posteriormente, aí a pergunta é, posteriormente quando? Ninguém sabe, ele não falou, ele não afirmou, ele não disse nada, mas que posteriormente pretende transferir a governança para forças árabes. Quem? Quando? Como? Ninguém sabe. Uma coisa que é importante, Daniel, a gente já trouxe isso aqui nos últimos dias, aliás, na própria segunda-feira, isso aqui teve na pauta, é que você tem muita discussão em Israel e muita dissidência em Israel com relação à atuação do país na faixa de Gaza. Então, a gente falou aqui na segunda-feira, por exemplo, que mais de 550 pessoas que assumiram cargos importantes nas forças de segurança, no exército, no sistema de inteligência de Israel, assinaram uma carta dizendo, olha, tem que encerrar essa guerra porque a gente está se encaminhando para uma derrota na guerra. Essa guerra ela não vai sair bem, tem que resgatar os reféns. Com o Hamas não adianta nada que a gente possa fazer agora. O Hamas ele já chegou no mínimo possível para esse momento. As ações elas são posteriores. A situação humanitária em Gaza ela está cada vez pior, vai acabar prejudicando a própria imagem de Israel. E ao longo dessa semana agora, né, ficou claro, a imprensa israelense também falou sobre isso, que o exército também vem se posicionando contra uma expansão das ações em Gaza. E que
o governo, principalmente Benjamin Netanyahu e o ministro da Defesa, que é o Israel Katz, colocaram a liderança do exército no seu lugar. Foi meio que assim, olha, a gente vai tomar a decisão e o exército vai acatar. O exército vai agir de forma profissional e aguerrida, da maneira como sempre fez, e a gente não quer ter que ficar ouvindo opinião. E o exército israelense engole, porque não tem o que possa fazer. O ponto que eu quero trazer aqui, na verdade, Daniel, é que isso se confirmando, me parece que não há muita saída, a gente está vivendo um momento de fato histórico, mais um momento histórico. Quando a gente conta a história do Oriente Médio, Daniel, a gente fala sobre a Guerra de 48, 49, a gente fala sobre a Guerra dos 6 Dias, e a gente conta que na Guerra dos 6 Dias Israel passa a ocupar a faixa de Gaza e a Cisjordânia, e a faixa de Gaza permanece ocupada militarmente por Israel de 1967 a 2005, quando o governo Ariel Sharon retira os colonos lá de dentro, acaba com os assentamentos, retira os colonos lá de dentro. O cálculo à época fazia sentido, né? Ele dizia que esses colonos eles acabariam se tornando reféns, eles acabariam se tornando uma fraqueza de Israel. E agora, 20 anos depois, o governo Netanyahu pretende voltar à faixa de Gaza. Inclusive, muitos dos colonos israelenses dizem, olha, se a gente não tivesse saído, o Hamas não teria a força que tem, o que é absolutamente discutível. Mas o fato, Daniel, é que a gente pode esperar, ao longo dos próximos dias, que haja um avanço das posições israelenses. Israel, nesse momento, controla cerca de 75% da faixa de Gaza, ou seja, já é muito, mas a ideia é passar a controlar de forma integral. E, repito, não há qualquer prazo que foi dado, qualquer meta, qualquer objetivo. Quando acontecer tal coisa, vai recuar. Ou seja, Daniel, me parece que Israel está muito decidido a avançar no controle da faixa de Gaza, Daniel. Tagui, no dia de hoje, o secretário de Comércio dos Estados Unidos, o Howard Lutnick, fez uma declaração que chamou muito a minha atenção. Ele destacou que, com as novas tarifas que entraram em vigor, ele espera que os Estados Unidos arrecadem 50 bilhões de dólares por mês através dessas tarifas. E tem mais. Segundo ele, com as novas tarifas sobre semicondutores e farmacêuticos, a arrecadação deve ser ainda maior. Acho que ele deu uma viajada, mas de qualquer forma, vamos analisar um pouco melhor esses números. No ano passado todo de 2024, os Estados Unidos arrecadaram 79 bilhões de dólares com tarifas. Ele está dizendo que vai arrecadar 50 por mês, o que significa 600 por ano. Isso multiplicaria a arrecadação de tarifas do governo americano por 7,5 aproximadamente. No primeiro semestre desse ano, o governo americano arrecadou bastante com tarifas. Arrecadou 87 bilhões de dólares. Só no primeiro semestre, arrecadou mais do que no ano passado todo. 50 bilhões de dólares ou 600 bilhões de dólares por ano me parece um negócio assim completamente fora de propósito. Mas, dado que o governo americano tem utilizado realmente as tarifas com objetivo arrecadatório, vai saber, pode ser que ele esteja realmente esperando que tarifas elevadas sejam mantidas e sejam mantidas por longos períodos, proporcionando aí uma redução do déficit do governo dos Estados Unidos. Afinal, o governo do Donald Trump acabou reduzindo impostos, particularmente sobre os mais ricos, e, consequentemente, precisa de algum tipo de compensação tributária para reduzir esse impacto sobre o orçamento público, para reduzir esse impacto sobre o déficit público. E as tarifas têm sido justamente esse principal mecanismo. Eu acho curioso porque comemorar a arrecadação proveniente de tarifas de importação me parece um negócio meio colonial, sabe? Me parece um negócio século XVIII, talvez século XIX, mas em pleno século XXI, a maior potência econômica do planeta, comemorando que está arrecadando bastante através de tarifas. As tarifas não têm objetivos arrecadatórios, elas têm objetivos regulatórios. E, consequentemente, o que acaba acontecendo é que isso não faz muito sentido quando a gente olha
dentro da estratégia do governo americano. Esse é um elemento que chama demais a atenção quando a gente observa esse tipo de estratégia, esse tipo de inserção do governo americano, porque você acaba tendo uma certa desconexão com a realidade, uma certa desconexão com os reais objetivos que deveriam estar sendo implementados pela maior potência do planeta em pleno século XXI. E tem mais, né? A gente pode observar que esses fundos que têm sido arrecadados de maneira adicional podem ser utilizados, nas palavras do próprio governo americano, para reduzir o déficit público ou para financiar programas sociais. O que é meio cretino, afinal, programas sociais foram pesadamente cortados em recente Big Beautiful Bill, aprovada pelo Congresso dos Estados Unidos. Mas, de qualquer maneira, fica o registro que essa seria uma possibilidade dentro desse contexto. Agora, Daniel, eu queria aproveitar que você está falando sobre isso e te perguntar, porque o Trump anunciou que vai cobrar 100% de tarifa de importação sobre a importação de semicondutores. Entendi nada, Daniel, porque semicondutores, teoricamente, os Estados Unidos deveriam querer incentivar a importação, né? Afinal de contas, os Estados Unidos não produzem nem de perto a quantidade de semicondutores que eles precisam. Faz algum sentido colocar 100% de tarifa sobre semicondutores? Não faz sentido se o seu objetivo realmente é manter a entrada de semicondutores de maneira azeitada. Na prática, o que acaba acontecendo é que o governo Trump justifica que esse tipo de tarifa seria necessária para estimular a produção de semicondutores dentro dos Estados Unidos. Ou seja, traga a sua fábrica de semicondutores para dentro dos Estados Unidos, que aí você não vai estar sujeito a tarifas. Esse é o discurso oficial, mas não me parece exatamente a melhor estratégia, porque leva muito tempo para você ter aí esse tipo de investimento e para que esses investimentos possam amadurecer. E o impacto nos Estados Unidos é imediato, né? Assim, se a tarifa começar a vigorar agora, o impacto é imediato. Se já não consegue importar semicondutores, uma parte da indústria americana ela pode parar. E aí isso mexe, Daniel, num ponto absolutamente central para essa disputa geopolítica internacional, principalmente entre Estados Unidos e China, que é a questão tecnológica, né? E a gente vem falando isso aqui o tempo todo, né, Daniel? Tecnologia é central para a geopolítica. Tecnologia é central para os Estados Unidos, é central para a China, é central para a Rússia, é central para a Europa. Inovação, de uma forma geral, é, de fato, a fronteira atual. E é por isso que você que está me ouvindo não pode se dar ao luxo de não ter uma formação, um letramento tecnológico. Fica aqui, portanto, a recomendação da maior escola de tecnologia do Brasil, a Alura. A Alura quer tanto te ajudar a amadurecer nessa questão tecnológica, Daniel, que oferece 15% de desconto para todos os ouvintes do Petit Jornal, utilizando o link que está no descritivo desse episódio. Lá na Alura você encontra inúmeros cursos para tudo que você possa imaginar com relação à tecnologia, para programação, para inteligência artificial. Então, desde uma pessoa iniciante, absolutamente iniciante, até uma pessoa já bastante avançada, que quer diversificar a maneira pela qual trabalha, sua atuação profissional, a Alura oferece tudo o que você precisa com 15% de desconto. Acessa lá, link na descrição desse episódio. Daniel Souza, eu quero mais uma vez falar sobre um assunto que a gente falou, né, ao longo dessa semana agora, porque no dia de ontem a gente falou que, do nada, Donald Trump disse que nos próximos dias queria se encontrar com Vladimir Putin e talvez, inclusive, incluir nessa conversa aí Volodymyr Zelensky. Hoje, Daniel, quem confirmou que isso provavelmente vai acontecer foi o Kremlin. Ou seja, deixou de ser somente Donald Trump falando, quero me encontrar e tal, e aparentemente, de fato, a coisa pode ocorrer. Quero lembrar que o Steve Witkoff, né, que é o enviado dos Estados Unidos, se encontrou com Vladimir Putin, passou 3 horas reunido com Vladimir Putin no dia de ontem. É possível que esse encontro entre Putin e Trump tenha aparecido. Não houve uma confirmação de que dia que vai acontecer, nem onde vai acontecer, mas as especulações dão a entender que provavelmente isso pode acontecer nos Emirados Árabes Unidos e que isso teria sido uma sugestão de Vladimir Putin, né? Putin teria dito que, olha, se for ali a gente confia, por questões de segurança, por questões logísticas e tudo. E, aliás, Daniel, quem falou sobre isso também foi uma das vozes internacionais da Rússia,
o Yuri Ushakov, que é o assessor internacional do Putin. Ele, aliás, já foi embaixador da Rússia nos Estados Unidos, então ele foi colocado nessa posição exatamente por conhecer bem os Estados Unidos, e ele disse, abro aspas, por sugestão do lado americano, um acordo foi alcançado para realizar uma reunião bilateral de alto nível nos próximos dias. Ou seja, está confirmando que, de fato, os Estados Unidos propuseram e a Rússia concordou. Ele segue, estamos agora começando os preparativos concretos junto com os nossos colegas americanos. Isso foi dito para repórteres, né? Então isso já foi divulgado para a imprensa de uma forma geral. Quem provavelmente não vai receber o convite, Daniel Souza, é Volodymyr Zelensky. Então o Trump disse que gostaria que o Zelensky estivesse presente. O Putin falou, olha, eu posso me encontrar eventualmente com o Zelensky, mas as condições para que eu me encontre com o Zelensky estão muito longe de estarem cumpridas. Não é o momento, aparentemente não vai acontecer, então provavelmente, Daniel, teremos na semana que vem, se confirmar, claro, um encontro entre Putin e Trump. Aí o Zelensky, Daniel, percebendo que eventualmente pode ficar de fora, porque o Putin naturalmente não vai querer a presença dele, começou a acionar os seus irmãos mais velhos, né? Então, assim, você tem os dois adultos ali conversando, o Zelensky, uma criança do ponto de vista político ali, querendo participar, não deram atenção para ele, provavelmente ele vai estar fora da mesa, e ele foi chamar os irmãos mais velhos, que são a Europa. Como se a Europa tivesse com muita moral nesse momento, né, Daniel? Mas o Zelensky foi lá, a Europa tem que participar, porque eu sou europeu, e ele começou a puxar essa onda, né? A Ucrânia é Europa, hein? A Ucrânia está aí querendo entrar na União Europeia, a Europa tem que ser incluída, sempre esperando, sempre com a expectativa de que se a Europa for incluída, a Ucrânia vai ser também. A Ucrânia vai acabar aparecendo, portanto. Então, o cenário que a gente encontra é esse. Zelensky sem força nenhuma para participar de um encontro como esse, mas é possível que na semana que vem um encontro entre Putin e Trump aconteça. Faço um apelo aqui pelo projeto do pay-per-view, tá? A gente quer fazer uma reação, queremos contratar um pay-per-view dessa reunião, com comentários, com transmissão ao vivo, com várias câmeras, e a gente gostaria de fazer isso. Se tiver esse serviço aí, a gente vai ficar muito feliz de transmitir aqui no Petit Jornal, porque isso vai ser uma baita reunião, vai ser até curiosa, diria eu, viu, Daniel? Aliás, ainda falando sobre Zelensky, no dia de hoje ele conversou por telefone com Kristalina Georgieva, que é a diretora-gerente do FMI, a respeito de um novo empréstimo, né, de um novo programa de assistência financeira. A Ucrânia já conta com um programa ativo, com um programa em vigor, com o FMI no valor de 15,5 bilhões de dólares, ou seja, recursos que acabam sendo liberados ao longo do tempo, e esse tem vigência até 2027. Entretanto, o Zelensky argumenta que o país enfrenta um déficit financeiro significativo, estimado em cerca de 19 bilhões de dólares para 2026, e que isso é explicado pelo prolongamento do conflito, pelo prolongamento da guerra contra a Rússia. A Ucrânia tem tido muita dificuldade para manter as contas em ordem, não é para menos, você está em meio a um conflito já há 3 anos, e surge a alternativa de pedir, uma vez mais, ajuda ao Fundo Monetário Internacional como forma de tentar manter as contas ucranianas minimamente equilibradas. É bem verdade que se o Donald Trump tivesse mantido aí as suas ajudas como previsto, a coisa na Ucrânia estaria um pouco mais fácil, mas, entretanto, não foi isso que aconteceu. A Ucrânia ficou um pouco mais à sua própria sorte, esse também tem sido um argumento utilizado, e, consequentemente, uma ajuda financeira seria necessária para esse tipo de socorro, para esse tipo de sustentabilidade nas contas ucranianas. E, aliás, Daniel, você está falando aí sobre as contas ucranianas, né, a tentativa aí de imaginar como é que vai ser uma eventual reconstrução, né, uma certa saúde financeira da Ucrânia. Um outro país onde Donald Trump também tem atuado para tentar encontrar ali uma solução para o futuro, naturalmente levando em consideração os interesses americanos e dos seus aliados, é no Líbano. Foi apresentado no dia de hoje, Daniel, uma proposta pelos Estados Unidos, pelo enviado americano para o Líbano, o Tom Barrack, e ele apresentou uma proposta que vai até o fim do ano para desarmar o Hezbollah. A gente tem uma situação curiosa, Daniel, que é o fato de que o Hezbollah, como sempre, aliás, faz parte do governo, né?
Só para a gente lembrar como é que funciona o sistema de poder no Líbano, né? Um sistema de poder que existe desde a década de 40, passou por modificações aqui e acolá, mas em grande medida ele se mantém. O presidente do país é sempre um cristão maronita, o primeiro-ministro é sempre um muçulmano sunita e o presidente do parlamento é sempre um muçulmano xiita. O que obriga que qualquer governo que seja formado inclua os grandes grupos étnicos, né? Gregos ortodoxos também estão presentes, os drusos também têm lá sua participação, mas, de uma forma geral, todos esses grandes grupos eles têm que estar presentes no governo. É natural também que quando você tem uma eleição, o Hezbollah ele seja tradicionalmente bem votado, ele tem uma certa base popular ali entre os xiitas, e, portanto, quando você vai montar o governo, Daniel, é inevitável, acabam tendo ministros do Hezbollah. Então, o Tom Barrack, Daniel, o enviado americano, foi apresentar para o governo a proposta americana com os caras do Hamas na sala. E no meio da conversa ali, os caras do Hamas, os ministros do Hamas, deixaram a sala em protesto. Mas qual é a ideia americana, qual é o plano americano? Seria um plano organizado em 3 fases. A primeira fase seria um compromisso inicial de 15 dias, seria o período para que o governo libanês estabelecesse um decreto se comprometendo com o desarmamento do Hezbollah. Ou seja, o Hezbollah tem que ser desarmado. Aliás, isso é uma coisa que o governo libanês já se comprometeu várias vezes, tem que desarmar, é oportunidade, agora que tem que acontecer e tal. E isso acontecendo, Israel cessaria todas as operações militares no curto prazo. Operações terrestres, aéreas, navais, todas as ações militares israelenses em solo libanês seriam paralisadas. Cumprindo-se o primeiro prazo, a primeira fase, a gente iria para a segunda fase, que seria o início da implementação, uma fase de 60 dias, em que o Líbano aprovaria um plano detalhado de implantação por parte do Exército, de controle principalmente em áreas onde até agora o Hezbollah é que agia. Ou seja, vai pegar todas as armas do Hezbollah e colocar sob custódia do Estado e o Estado passar a ocupar aquela região. Com isso, a gente teria como contrapartida de Israel a retirada parcial de posições do sul, ou seja, Israel começa a se retirar de regiões do sul, que é onde o Hezbollah tem até hoje mais força, apesar de estar quase desmantelado, mas continua tendo força no sul do Líbano, e a libertação de prisioneiros libaneses que estejam sob custódia israelense com a mediação da Cruz Vermelha. E uma terceira fase, que duraria 90 dias, que seria Israel se retirando de todas as posições restantes. Então, seria o fim definitivo, desde que houvesse o desmantelamento total do Hezbollah, que seria a última fase, que seria iniciada, portanto, em 120 dias. Então, a ideia americana, Daniel, é, até o fim do ano, acabar com o Hezbollah. O Hezbollah, na prática, deixar de existir como força militar. Isso vai se sustentar? Vai ser viável? Me parece difícil, mas é exatamente o que o governo Trump propõe para o governo libanês, que, reitero, demonstra que nesse momento é a grande chance para desmantelar uma força que até pouco tempo atrás era, inclusive, do ponto de vista militar, mais poderoso do que o próprio exército libanês, Daniel. Tem que hoje sair um número que me impressionou bastante. No ano de 2024, o Japão teve um encolhimento populacional de 908 mil. Ou seja, a população japonesa encolheu em 908 mil. É a maior queda desde os anos 60. É o 14º ano seguido de encolhimento populacional japonês. A gente teve, inclusive, uma declaração do primeiro-ministro, o Ishiba, que chamou a situação de, abre aspas, emergência silenciosa, fecha aspas, e prometeu medidas como creches gratuitas e horários de trabalho mais flexíveis. Quase 30% dos japoneses já têm mais de 65 anos. Vilas inteiras japonesas foram esvaziadas e 4 milhões de casas estão abandonadas. Mas o custo de vida no Japão segue muito alto, o trabalho, uma cultura de trabalho muito rígida segue muito forte e isso acaba desincentivando pessoas a terem filhos. Segundo um estudo liderado pelo ministro da Justiça do Japão, o Suzuki, ele estima que até 2040 cerca de 10% da população japonesa será de estrangeiro, o que é bem pouco. Atualmente é menos ainda, são apenas
2,7% da população japonesa composta por estrangeiros. É importante registrar que das 47 províncias japonesas, apenas 2, Tóquio e a vizinha Saitama, registraram crescimento populacional no último ano. Aliás, a província de Akita, no norte do país, liderou a lista das que mais perderam habitantes. Quer dizer, das 47 províncias do Japão, 45 perderam população. São quase 1 milhão de japoneses a menos. Aqui a gente está falando do número de mortes superando em quase 1 milhão o número de nascimentos. É um número impressionante. Aliás, na próxima aula do Petit Cursos, na terça-feira da semana que vem, curso dedicado ao ano de 2050, a gente vai falar justamente sobre o Japão e sobre a União Europeia. E esse dado vai aparecer. A gente vai ter que analisar esse aspecto, porque ele é um dos que leva ao declínio relativo do Japão. É o país mais velho do mundo, é um país que tem problemas seríssimos em função desse envelhecimento, problemas nas contas públicas, problemas no que diz respeito à população economicamente ativa, problemas no que diz respeito a aspectos relacionados à previdência e à produtividade. Enfim, tudo isso acaba tornando realmente as alternativas de crescimento e desenvolvimento no Japão mais apertadas, e esse é um número que realmente me assusta, me chama a atenção, e assusta ainda mais quando a gente pensa que o Japão é só o começo. A tendência é que muitos outros países venham atrás dele, com tendências parecidas ao longo dos próximos anos. Por falar em Japão, Daniel Souza, já que a gente está lá no Extremo Oriente, vamos abrir uma geleia da Shakira na China? Você faz esse favor para mim? Vamos nessa, Tanquinho. No dia de hoje, eu quero destacar na geleia da Shakira que o Partido Comunista da China e o Conselho de Estado lançaram uma série de regras com o objetivo de combater o formalismo e o burocratismo. Então, tome nota. A partir de agora, existe ali o foco nessa cartilha, se é que podemos chamar assim, de reduzir o número de reuniões. Essa é uma meta. Temos que reduzir o número de reuniões. Além disso, temos que limitar o tamanho dos documentos. Temos que adotar uma escrita curta, prática e concisa, com no máximo 5.000 caracteres. Tá? Isso é importante. E também mencionaram um teto de 4.000 caracteres para documentos mais específicos. Restringir a duração das falas. Discursos de autoridades não podem exceder 1 hora. Reuniões com formato de discussão têm limites de 1h30, enquanto eventos mais simples não devem ultrapassar meio-dia. Além disso, você precisa aí controlar o uso de aplicativos governamentais, permitindo apenas um app por agência e proibindo seu uso compulsório pelos cidadãos. Menos burocracia, mais tempo, menos reuniões, porque isso é fundamental para que você tenha mais eficiência no Partido Comunista Chinês, na República Popular da China. Ô, Daniel Souza, eu vou aproveitar que você trouxe essa geleia da Shakira aí e vou trazer uma também, que tem a ver com isso, né? Hoje saiu um relatório por parte da ONU, né, assinado lá pelo Antônio Guterres, que foi um relatório ali chegando a uma conclusão, né, que é importante para as Nações Unidas, que é a conclusão de que as pessoas não estão lendo os relatórios da ONU, né? Então, ele faz um estudo ali, Daniel, mostrando que, olha, a gente gasta uma grana com pessoas que fazem relatórios, que fazem eventos, que escrevem documentos que são importantíssimos. E esses relatórios não estão sendo lidos, disse o relatório de Antônio Guterres. Ele disse, inclusive, Daniel, que tem relatórios da ONU que são baixados, que tem apenas 1.000 downloads. E aí, Daniel, quando você pensa em 1.000 downloads, você pensa a quantidade de gente que não é da ONU e que eventualmente está baixando aquele documento ali para algum estudo, para alguma análise ou qualquer coisa assim. E desses 1.000, quantos leram? Então, o estudo da ONU, Daniel, fizemos um estudo que ninguém está lendo esse relatório, provavelmente nem o relatório que diz que ninguém está lendo os relatórios. Então, Daniel Souza, isso aqui foi o português, Antônio Guterres, não há qualquer tipo de xenofobia da minha parte. Não gagueja, não gagueja. Não gaguejo, não, de forma alguma, Daniel Souza, mas
foi feita aí essa conclusão. Então saiba, Daniel Souza, leia os relatórios da ONU, porque senão ele vai ter que fazer um relatório dizendo que ninguém está lendo os relatórios das Nações Unidas. Dito isso, Daniel Souza, deixa aqui um super agradecimento a todo mundo que nos ouve, todo mundo que nos acompanha. Daniel fez referência agora há pouco ao curso que a gente está mirando lá no ano de 2050. O que a gente pode vislumbrar? Como é que a gente pode imaginar? O que vem pela frente sem futurologia, né? O nosso objetivo aqui é olhar para o que tem hoje e como é que a gente pode projetar os próximos 25 anos. Como ele disse, na próxima aula a gente vai falar sobre Japão e Europa. Já falamos um pouquinho sobre Estados Unidos, sobre China. Já falamos sobre a maneira pela qual as coisas, né, o sistema internacional está se conformando nesse momento de transição pelo qual a gente está passando. Tudo isso está lá em petcursos.com.br. Aliás, você pode assistir esse curso ao vivo, né, com as aulas ao vivo, mas você também pode acompanhar todas as aulas que já foram oferecidas e que estão lá no catálogo do Petit Curso. petcurso.com.br. Acessa lá que você não vai se arrepender. Fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter esse projeto de pé. Fica o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, não tem qualquer conglomerado por trás, não tem qualquer produtora por trás, e por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante e por isso registramos aqui o nosso agradecimento. Fica também o convite, se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas. Tem a chave Pix do Petit Jornal, uma forma prática e instantânea de apoiar o Petit. Aliás, você pode ativar o Pix recorrente. Tem um link para o Apoia-se, o link para o Patreon. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso, Daniel Souza. Amanhã temos Petit Invest às 9 da manhã, como sempre, a gravação. Depois, como sempre também, vá lá para o feed do podcast. Nos vemos, um abraço e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau! Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.